O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Nesta manhã, nós vamos iniciar o Santo Culto, culto de ação, de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos da live, saúdo a todos com a santa paz de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, com muita alegria para o nosso Deus. Nós vamos iniciar louvando com o hino 390. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cantavam nos céus e dava louvor.
Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Na manhã, neste dia, nós temos que dizer: Jesus, tu és maravilhoso na nossa vida. Vamos cantar o hino 9. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos os pedidos da live podem mandar, que as nossas irmãs já estão anotando. Nós vamos orar todos juntos. E nessa manhã aqui, nós temos também pedidos de enfermidades, tribulações, causas e famílias. Nós vamos nos ajoelhar. Você também ajoelha na sua casa, dentro das suas condições. Vamos aos pés do nosso Deus,
vamos clamar a Ele, vamos pedir, porque muitas das vezes Deus quer que a gente fale para Ele as nossas causas, que nós conte para Ele os nossos sonhos, os nossos desejos, para que Ele também possa sentir o nosso coração. E nesta manhã, a nossa irmã Mara vai vir orar para nós, conosco também, todos juntos, oremos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Glória, 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 aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, para Te agradecer, Pai. Dizermos que estamos muito felizes na Tua presença, Pai. Nós, Pai querido, Pai amado, estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Porque queremos, Deus querido, Pai amado, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Pai. Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos por todas essas irmãs que estão aqui, Senhor meu Pai, que deixaram as suas casas, sua família, para estar aqui na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para louvar contigo, Senhor meu Pai, para, Deus querido, Pai amado, estar numa só comunhão, com toda essa irmandade que está aí na live, Pai. Deus bendito, Deus amado, eu quero nesta manhã, Senhor meu Pai, pedir perdão, Pai. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas fraquezas, perdoa as nossas faltas, Senhor meu Pai. Perdoa tudo que há em nós que não agrada ao Senhor, Pai. Sim, Senhor meu Pai, perdoa até por aquelas coisas que às vezes a gente não sabe, Senhor meu Pai. Às vezes a gente não pensa, Senhor meu Pai, e acaba, Senhor, fazendo, mas não, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, para Te desagradar, mas às vezes é por distração, Senhor meu Pai. Nos perdoa, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus. Somos pequeninos, somos falhos, Senhor meu Pai. Somos pecadores, Deus, mas nós sabemos que o Senhor nos ama, que nós temos um Deus perdoador, um Deus, Pai querido, Pai amado, que nos ama incondicionalmente. Ó Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos, Deus querido, nesta manhã, Senhor, apresentar todas essas necessidades, Senhor meu Pai, que foram apresentadas ali na porta, Senhor meu Pai. Nós queremos também, Deus querido, Pai amado, Te apresentar todas as necessidades que estão sendo, Pai querido, Pai amado, apresentadas ali na live. Cada irmão, Senhor meu Pai, cada causa, cada necessidade, cada tribulação, Pai querido, Pai amado, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor meu Pai. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Pai, em cada situação, em cada, Senhor meu Pai, necessidade ali do Teu povo, Pai. Deus, entra nas causas impossíveis, Senhor. Entra, Deus querido, Pai amado, naquela causa que está com juiz para ser julgada, Senhor meu Pai. Coloca, Deus querido, Pai amado, aquele papel que está ali embaixo, Senhor. Coloca ele para cima, Senhor meu Pai. Julga, Senhor, a causa do Teu povo, Deus. Ó Senhor, vá de encontro com aquela enfermidade que para os médicos não tem mais jeito. Ó Senhor, mas para o Senhor, Deus querido, não há impossível, Pai. Ó Senhor, coloca as Tuas mãos santas e poderosas sobre essas enfermidades. Cura, Deus querido, Pai amado, liberta, Senhor meu Pai. Deus, vá de encontro ali nos hospitais, nos leitos de UTI, Senhor meu Pai. E Deus querido, Pai amado, faça uma obra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Pai, entra naquele coração amargurado, entristecido, Senhor meu Pai. Tira toda angústia, alivia, Senhor meu Pai, esta dor. Alivia este cansaço que está no Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender, Pai querido, que tudo podemos no Senhor que nos fortalece, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor meu Pai, que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que, Senhor meu Pai, deu a Sua vida pelas nossas vidas, Pai.
Deus bendito, Deus amado, coloque em nós, Pai querido, um coração compassível. Coloque em nós, Pai querido, um coração amável, misericordioso, Pai. Coloque em nós, Deus querido, Pai amado, a tranquilidade e a paz no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, meu Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. Vá de encontro, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que seja apresentado a tua face para eles, Pai, para que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Nos faz íntegros na tua presença, nos faz constantes na tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai resgatar os perdidos, Senhor. Vá de encontro, Senhor, com aqueles que moram na rua, que um dia já estiveram na tua presença e hoje não estão mais. Oh, Deus bendito, vá de encontro às clínicas de recuperação, Senhor. Liberta aquele povo do vício, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, meu Pai, de toda opressão maligna do inimigo, Senhor. Vá de encontro aos presídios, Senhor, meu Pai, e resgata, Senhor. Transforma e restaura aquele povo, Senhor. Que eles possam sair diferentes do que entraram. Coloca neles um coração puro, Senhor. Amável, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Deus, vá de encontro, Senhor, meu Pai, com todo o teu povo que necessita da tua presença, Senhor. Deus querido, Pai amado, abençoa também o nosso ministério, Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Pai, o ministério de ancião. Abençoa o ministério de cooperadores, de diáconos, os obreiros, Pai. Abençoa esta obra, Senhor, meu Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, meu Pai, para que, Deus querido, Pai amado, o povo possa enxergar em nós a Tua luz, Pai. A Tua luz, Senhor, meu Pai. Que não seja nós, Pai querido, mas é o Senhor que vive em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, prospera nessa obra, Senhor. Prepara semeadores, Senhor. Prepara obreiros, Deus querido, Pai amado. Deus, que esta obra, Senhor, meu Pai, possa rodar os 4 cantos do mundo, Senhor, meu Pai. Pregando a Tua palavra genuína e verdadeira, Senhor, meu Pai. Que não seja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós aparecer, mas o Senhor que está em nós, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus querido, Pai amado, vá de encontro com o nosso ancião, Senhor, meu Pai, irmão Rodrigo. Abençoa grandemente o teu servo, cuida dele, Senhor. Blinda o teu servo com o teu poder, com a tua graça, cubra ele com o teu sangue, Deus, em nome de Jesus. Tira dele todo o mal, tira dele, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que tem entristecido o coração do teu servo. Tira tudo aquilo que tem pesado sobre ele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha revesti-lo das tuas armaduras celestiais, Senhor, meu Pai. Usa ele, Senhor, meu Pai, como canal de bênção. Usa ele, Senhor, meu Pai, como instrumento na tua obra, Senhor, meu Pai. Cuida dele, cuida da família dele. Blinda essa família, coloca uma cerca espiritual ao redor desta família, para que o mal não prevaleça sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dê saúde, dê sabedoria, Senhor, discernimento, entendimento para o teu servo, Pai. Dê direção em tudo, Senhor. Que a tua luz venha guiá-lo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, em tudo que ele fizer, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Também queremos pedir a tua palavra nesta manhã, Senhor. Manda a tua palavra. Sim, Senhor, nos abençoa. Usa a irmã, Senhor, meu Pai. Usa a irmã Mônica, Senhor, meu Pai, como instrumento na tua obra. Senhor, tira dela todo impedimento. Tira dela, Senhor, meu Pai, todo medo. Tira dela toda timidez, Senhor, meu Pai. Dê espírito de ousadia para a tua serva nesta manhã, Senhor, meu Pai. Que não seja ela falar, mas é o Espírito Santo que venha falar por ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, unja os lábios da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, esteja conosco, seja conosco, Pai, em tudo, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e já queremos te agradecer, Pai. Sim, em nome do teu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória.
Deus seja louvado. Aleluia, bendito Deus. Deus que abençoe, Mara. Deus abençoe. Aleluia. Agora, nesta parte, nós vamos apresentar os recados. Aleluia, Jesus. Amanhã nós temos aqui culto e ensaio. É um culto junto com o ensaio. Todos os músicos, musicistas, organistas estão convidados. A Irmandade também. Os jovens que se sentir pode vir. Boa coisa é que esteja na casa do Senhor. Começa às 8h30 da manhã e vai junto com o culto das 10 da manhã. Todos os domingos, para aquele que tiver o desejo, a vontade, pode vir para as aulas de música, que começa nos domingos às 8h30 da manhã e vai até às 18h, e também tem às 18h30. São 2 horários, um para a turma da manhã e um para as cordas à noite, às 18h30, depois do culto. Culto online, todos os dias, às 20 horas. No domingo são 2 horários, às 10 da manhã e às 18h30. Os cultos presenciais, terça-feira, às 14 horas. Quarta-feira, às 20 horas. E sábado, o culto das mulheres. Todos os sábados, às 10 da manhã. Já se sintam convidadas. Nosso Deus fala para vocês, pode vir, pode escolher o lugar que você quer se sentar, porque me convém te receber aqui. Domingo tem às 10 da manhã e às 18h30. Nós estamos no 4º culto de 30, culto de ação de graça. Todos eles são online e presenciais. Esse culto de ação de graça é para agradecer o nosso Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Cuida de nós sem distinção de raça, de cor. Deus, Ele é lindo, né? Como diz a minha irmã Kátia, oh Deus lindo. Nós estaremos aqui, convidamos todos para vir também. Boa coisa é oferecer a Deus a nossa graça, a nossa alegria. Temos os cultos extras, eles são online. Quarta, quinta, sábado e domingo, às 14 horas. Esses cultos de quarta, quinta, sábado e domingo às 14 horas são extras, todos eles são online. Nós temos também a Mesa do Amor. A Mesa do Amor é para suprir as necessidades de quem precisa, de quem está passando por algum momento financeiro que não é desejado e às vezes não tem na mesa para servir. É o pão de cada dia, né? Então, se você sentir no coração, se não sentir também, faça, porque nada é nosso. Tudo quem prepara para nós é Deus. Traga para a igreja, fica uma mesinha ali na frente, bem na entrada. Pode trazer um arroz, um café, um açúcar, uma bolacha, porque a necessidade está grande. Nossos olhos às vezes não vê, mas tem família clamando, tem criança pedindo. Então, se você puder, e se não puder, divide, porque Deus não vai deixar faltar nada para nenhum de nós. Esses são os recados. Nessa parte, agora nós estamos na liberdade para os testemunhos. Venham agradecer a Deus, como diz a minha irmã Mara, as obras nunca envelhecem.
Há uns dias atrás eu precisava ouvir essa parte. E como eu ouvi, Deus falou no meu coração: conta que as obras não envelhecem. Vocês se sintam à vontade e na liberdade para agradecer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Deus tem me ensinado, por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu creio em nome de Jesus que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Quero agradecer a Deus porque quarta-feira Deus falou aqui na boca do servo que Deus ainda tinha uma novidade, um presente para nos dar ainda naquele dia, que quando a gente chegasse em casa, a gente ia ter uma notícia boa. E eu ouvi aquilo e meu coração encheu de alegria e de fé e esperança que Deus ia fazer alguma obra na minha família. Porque eu tenho orado muito pela minha família, tenho buscado demais para que Deus liberte eles dos vícios, porque parte da minha família, metade pelo menos, não são cristão ainda. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer uma obra e que eu posso falar: toda a minha casa nós servimos ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus. E aí, quando eu cheguei em casa, passou naquela noite, logo de manhã meu irmão mandou uma mensagem para mim, falando que Deus tinha libertado ele do vício da bebida, que ele não ia beber mais. Aleluia. E esse irmão meu é um irmão que bebe muito, ele gosta muito de sair nas noites, ele bebe bastante. E Deus fez uma obra na vida dele, não foi de uma maneira assim que talvez ele quisesse, mas Deus ele tem os meios dele, Deus ele tem os planos dele na nossa vida, e não importa de que maneira, importa que Deus quer nos mudar, nos transformar. Aleluia. E Deus libertou meu irmão do vício da bebida, e Deus também libertou esse meu mesmo irmão do vício do cigarro. Glória porque a Jesus. Dia 4 de janeiro ele determinou para a vida dele que ele não vai mais fumar. Aleluia. E ele fuma desde jovem, de adolescente. Aleluia. Então, Deus tem aos poucos feito uma obra na vida de cada um da minha família, já libertou meus irmãos de tantas outras coisas, e Deus tem feito assim, sabe, eu tenho visto obra na vida dos meus irmãos, dos meus sobrinhos também, que são muitos. Então assim, a minha família são 8 irmãos, e eu creio que Deus vai trazendo um a um para a presença do Senhor, e sempre que eu tenho oportunidade, Deus coloca palavras na minha boca que eu possa falar com eles, e eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor quando Ele mandou essa mensagem para mim. Glória meu coração se encheu de alegria, aleluia, e esperança e fé por aqueles que ainda não foram libertos. Então se você tem uma pessoa na sua casa que tem esse vício de bebida, que tem vício de cigarro, irmãos, orem, busquem ao Senhor e perseverem na oração. Tenha fé, tenha esperança. Esse meu irmão tem mais de 50 anos. Olha o tempo que custou, que demorou para que ele pudesse ser liberto. Mas tudo há tempo, é o tempo de Deus. Então persevera na oração, não desista dessas pessoas, não desista nunca dessas pessoas, continue buscando por eles, continue clamando, continue orando, continue jejuando, o que você puder fazer para que Deus venha te ouvir, para que Deus possa te enxergar, faça, não desista. Eu estou muito feliz com essa obra que Deus fez, com essa notícia que Deus me deu na quinta-feira de manhã. Então o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu vou contar uma obra que o Senhor fez na vida do meu neto, né? Glória a Jesus. Que ele ficou mais ou menos um ano e pouco na cama. E os médicos não descobriam o que era, né? Fazia exame, fazia vários tipos de exame e nunca dava nada, né? Aí eu falei, gente, não é possível os médicos fazerem exame e não dá nada, porque o menino estava acamado
Até para comer ele comia deitado, porque ele não aguentava. Atrofiou não, ele não aguentava mesmo dor na coluna, né? É tanto que ele vivia à base de morfina, né? Para aguentar a dor. E, glória a Deus, um dia desse, ele foi ao médico e o médico conseguiu descobrir o que ele tinha, né? E passou os remédios, eles tinham tuberculose nos ossos, nos ossos e no pulmão. Só que essa tuberculose não é contagiosa, né? Eu agradeço a Deus por isso, porque Ele está fazendo a obra na vida dele. Porque ele não saía de casa mais, era direto deitado na cama mesmo, né? E agora ele está indo na minha casa, sai da casa dele para a minha, né? E eu só tenho a glorificar esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. E, irmão, eu tenho mais obra. Glória a Deus. Eu tenho mais obra para fazer, mas eu não vou contar hoje. Outro dia eu conto. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. É maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Hoje eu vim também. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Como a gente sempre fala, a obra de Deus ela nunca é morta. As coisas que a gente conta, a gente pode contar os milagres 1, 2, 3 vezes, que ela sempre é viva em nossos corações. Um dia, quando eu estava trabalhando no lugar, eu passei por um hospital e eu falava que eu queria trabalhar naquele hospital. E eu tinha um desejo muito grande, eu estava com meu esposo no carro nesse dia, e aí ele falou assim, se você desejar, Deus pode abrir a porta. E aí eu peguei e falei assim, eu desejo. Deixei meu currículo lá, só que o tempo se passou, muito tempo, e eu tinha esquecido disso. Aí eu tive um dia na casa de uma outra cunhada minha, também evangélica, e quando eu estava lá, ela falou assim, olha, hoje é o último dia da campanha no Monte, e a gente tem essa campanha com o propósito de escrever um desejo no papel, ou pedido no papel. Aí ela falou assim, você quer? Eu falei assim, eu quero. Eu falei, tem papel e caneta? Ela falou assim, tenho. Aí ela me deu um papel e caneta. Eu lembro até hoje que eu estava bem no murinho da cozinha dela, que é aquela cozinha americana, e ali no pedacinho de papel e a caneta eu escrevi uma carta para Deus como se fosse uma criancinha pedindo algo para o papai. Ainda na carta eu lembro que eu escrevi assim, querido Deus. Aleluia. Essa foi a primeira frase que eu usei. E ali eu descrevi tudo que eu gostaria, que tinha o desejo do meu coração. E ali, na hora, me veio o local onde eu queria muito trabalhar, só que aí eu desejei para o Senhor tudo em detalhes. Glória Escrevi em detalhes no papel tudo o que eu queria, o horário que eu queria, os dias da semana que eu queria trabalhar. E, inclusive, no final, eu fui tão abusada, eu falo que eu coloquei até o salário que eu queria ganhar. Escrevi assim, né? E, se possível, Senhor, eu gostaria de ganhar tanto. Escrevi na carta o valor. E ali concluí essa carta, né, com muito coração, e no final ainda escrevi assim, da sua querida filha, Kátia. E dobrei o papelzinho, tudo, ela me deu um envelope, eu dei para ela, eu falei, e tá aqui minha cartinha, ela falou assim, a gente vai estar levando, é o último dia. Eu falei, amém. Passou-se ali um tempo, na semana seguinte, eu congregando na minha igreja onde eu estava, veio na palavra dizendo que a carta que eu tinha feito, o Senhor estava aprovando Aleluia. Ela com a caneta de ouro. Glória a Deus. E aí eu falei assim, como o Senhor, Ele trabalha na vida da gente nos detalhes. Né? Não que Ele não ouvia a minha oração e meu desejo, Ele sabia, Ele já conhecia. Mas eu tive tão assim um desejo tão grande de escrever, é como se eu escrevesse a carta e essa carta o pombo correio ia levar lá na mão Aleluia. Dele, pessoalmente. E foi assim que ele respondeu para mim nesse dia desse culto, quando ele falou que assinou com a caneta de ouro dele. Aleluia. E aí passou-se um tempo na semana, eu fui chamada para essa empresa. E eu trabalhei exatamente nos dias que eu queria. Aleluia. Trabalhei nos dias da semana, de segunda a sexta. Aleluia. E principal com o salário que eu tinha colocado. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei lá por 9 anos nessa empresa. E saí de lá dando glória ao Senhor, porque foi Aleluia. A porta que Ele abriu, mas também foi uma porta que depois Ele fechou com muita honra também. Saí de lá exaltada. E eu deixo essa mensagem para todos, porque o Senhor, Ele não precisa de nada para operar.
Mas como a gente sempre fala, o nosso Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso com as nossas vidas, que Ele não deixa nada por passar. Todos os nossos desejos, todos os nossos coração, todo desejo do nosso coração, Ele atende, Ele vê, Ele ouve. E numa simplicidade ali que eu fiz, quando Ele me entregou o que eu queria, eu só tive que agradecer e dar glória. Glória a Deus. Deixa essa mensagem com a todos, que possa, né, atingir ao seu coração, e se é algo que está perdido, que está morto, não desista, continue pedindo, faça sua carta, que o Senhor vai assinar com a caneta de ouro. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Deus glorioso, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Carmen Cátia contando testemunho agora. E muitas das vezes a gente esquece, né? Que as coisas, que Deus preparou as coisas pra gente, né? E ela contando agora veio também para mim uma coisa que Deus fez para mim há muito tempo atrás, né? Eu não era nem cristã e foi sobre o emprego também. Eu trabalhava há 6 anos e 2 meses numa empresa, e eu fiquei nessa empresa 6 anos e 2 meses. Falei assim, aí todo dia eu vinha, e eu morava em Osasco antigamente, e aí o meu serviço era na Lapa, né, na Lapa de Baixo. Aí eu falava, todo dia eu ia. Aí eu acabei mudando para Santana de Parnaíba, né, e aí ficou bem mais longe. Eu pegava 2 ônibus e acordava bem cedo, pegava o primeiro ônibus 4 horas da manhã para chegar lá no serviço, para começar o trabalho 6 horas. E todo dia eu ia, eu gostava muito do serviço. Aí eu falei assim, meu Deus, mas é tão longe, está tão longe para mim, tão cansativo. Eu gostava muito do serviço, mas o trajeto me cansava muito, né? Eu falava, meu Deus. Aí eu passando, determinado dia, né? Eu passando assim pelo meu bairro, numa avenida, e eu olhei as meninas de uniforme azul, e era a blusa azul e a calça azul. E eu passando ali, eu acho que era o horário de almoço delas, eu falava, ai, Senhor, nossa, eu trabalhasse aqui tão pertinho de casa, né? Seria melhor para mim, porque eu pego 2 ônibus, aí tem que andar um pedação, e é tão longe lá para mim. Mas amém, e ali eu esqueci, né? Aí quando foi um determinado tempo, né, acabei saindo da empresa, né? E por motivo que era metalúrgica, na época faliu e tal. E eu falei assim, vou ficar em paz. E eu comecei a entregar currículo, né? Falei, vou entregar um currículo. Antes de eu terminar o meu seguro-desemprego, Deus me falou assim, você tem uma entrevista para fazer, né? Eu entreguei numa agência, ele falou, tem uma entrevista para fazer. E quando eu fui fazer essa entrevista, irmão, era no mesmo local que eu pedi a Deus, ali na avenida, e era o mesmo uniforme. Eu falei, Senhor, é aqui mesmo? E era ali mesmo. E por ali eu fiquei 1 ano e 4 meses, e Deus atendeu meu coração. Eu falei, ai, Senhor, tão bom, trabalhei pertinho de casa, Glória a Jesus. Era bem pertinho, no bairro de cima. Eu falei, meu Deus, que gostoso trabalhar aqui. Eu falei, ai, Senhor, quer trabalhar mais para longe? Não. Aí eu falei assim, ai, Deus, que Deus prepara para mim trabalhar de novo aqui perto de casa. E ali, né, fiquei outro dia procurando emprego, saí dessa empresa, fiquei procurando emprego de novo. Eu falei assim, eu vi uma empresa grande, bem grandona, passando ali, né, entregando currículo. Falei, nossa, se eu trabalhasse nessa empresa, eu não sabia nem o que fazia lá, né, irmãos? Mas por ser perto de casa, eu falei, Senhor, né, quem sabe? E ali, num determinado dia, eu vi lá o nome, né, Dado. Aí eu falei assim, Senhor, Dado, né? Eu falei, se eu trabalhasse aqui pertinho de casa também, eu ia adorar. Aí eu falei assim, Jesus, é agora, né? Aí eu fui, liguei na empresa. Eu falei, vocês não estão contratando, né? Porque eu gostaria tanto de trabalhar aí, né? E ela falou assim, Cassiana, então, né? A gente não está pegando no momento. E eu acho que ali Deus já mexeu no coração dela
e ela acabou me chamando na sexta-feira. Eu estava até fazendo uma entrevista num outro emprego, e meu pai falou assim, ela já está trabalhando? Eu falei, não, pai, não fala que eu estou trabalhando, não. Aí eu peguei, no outro dia eu fui nessa empresa, né? E ela falou assim, Cassiana, pode... Era na sexta-feira. Aí ela falou assim, pode começar na segunda. E ali eu louvo a Deus que eu fiquei por 6 anos e 7 meses. E assim eu agradeço ao Senhor, porque tudo que a gente coloca no coração, mesmo que a gente se esquece, Deus refaz de novo para a gente vir e agradecer a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus bendito. Glória a Deus. Deus glorioso. Aleluia, Jesus. Todos em paz? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora nós vamos cantar o hino 267. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sonda, Senhor, o meu coração e vem enxugar meu ser. Guia-me com tuas fortes mãos, rege, Senhor, meu viver. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Com teu saber vem me ensinar a te servir por fé, e com virtude me visitar, ao me prostrar aos teus pés. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Quero, Senhor, ser um vaso teu, cheio de amor por ti. Firma na graça os passos meus, ao céu me vem conduzir. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Como é bom ouvir as obras de Deus, né? Deus cuidando do seu povo, fazendo nós escrever nossos sonhos, nossos desejos. E Deus capricha, né? Deus é lindo, maravilhoso. Deus cura, Deus liberta, abre porta, né? Deus cuida de nós até quando nós não conhecemos a porta evangélica, né? Ai, Deus maravilhoso. Nesta manhã, todos abram a sua Bíblia no livro de Êxodo,
Êxodo 23. É do verso 20 até o 25. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Êxodo 23, do verso 20 até o 25. Todos de pé. Amém. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente, e quebrará de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo. Glória a Jesus. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira específica para trabalhar. Para cada um de nós, Deus tem uma forma de nos transformar de acordo com os planos que Ele escreveu para nossas vidas. O dia de ontem, os seus erros de ontem, não são os de hoje. Porque hoje Deus coloca um anjo do teu lado. E esse anjo vai te aparelhar nos caminhos que Deus quer te conduzir. Muitas das vezes nós temos limitações humanas, né? Mas Deus não. Deus é ilimitado. Alguém consegue medir o tamanho do mar? Não. Alguém consegue medir o tamanho do céu? Também não. Deus é muito grande, muito poderoso. O poder de Deus, a misericórdia de Deus e o amor dele por nós é gigante. E hoje Deus fala que Ele sabe tudo o que nós precisamos. Em algum momento, nós pegamos alguns roteiros da nossa vida, né? Por conta própria. Nós falamos, vou fazer, vou agir assim. E às vezes a gente nem fala, faz. E dá errado. Quando a gente está dirigindo, o GPS fala, recalculando a rota. E a gente vai de novo. Um novo caminho. Porque o errar é do homem, né? Mas de Deus não. Deus traçou um plano
Deus fez um roteiro e não vai ter GPS dizendo recalculando rota. Porque esse anjo que Deus hoje promete nos enviar é para colocar nós nos propósitos que Ele colocou para a nossa vida. Deus sabe tudo e a única coisa que Ele quer é que nós tenhamos um caráter parecido com o dele. Um caráter cristão, caráter de amor, de fraternidade. Jesus, ele não escolhia dia nem hora para fazer milagres. Ele obedecia. Ele enxergava o interior, não o estereótipo. E Deus também quer que nós estejamos com essa orientação hoje, nesta manhã. Conversa com Deus, fala para Deus, escreve, capricha no que você está escrevendo. Deus, ele promete hoje que se nós servir a Ele, que é um único Deus, os nossos inimigos serão os inimigos de Deus. Não é o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, ou às vezes alguém da família, porque não é de carne e osso nossos inimigos, né? É tudo espiritual. É aquelas vozes que ficam na sua mente que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você errou, que você cometeu algum pecado. Mas Deus te diz, hoje tem um anjo do teu lado para te guiar, transformar a sua vida. Vai ter dias que você vai olhar para trás, você não vai viver lá. E você vai dizer, Jesus me transformou. Por isso que nessa manhã, Deus te diz, venha congregar, assista as lives, ajoelha, ora, canta. Porque Deus quer somente dizer que você é a filha dele, filho dele. Que o que ele escreveu para a tua vida está com um decreto de vitória. Agradecemos a Deus, oremos, fazemos propósitos, faça jejum. Tem tantos tipos de jejum, né? Às vezes a gente desconhece alguns. Esses dias mesmo eu pesquisei na internet quais os tipos de jejum existia para se aproximar do Espírito Santo de Deus. E ali mostra uma diversidade de propósitos, mas o maior deles é a oração, é o joelho, é quando a gente fala para Deus tudo que a gente quer, tudo que a gente gostaria que acontecesse. E Deus pede para dizer, se posicione. Assim como num exército você tem que se alistar, né? Deus tem um exército celestial. Faça o seu posicionamento. Porque você é um cidadão do céu. E hoje Deus entrega uma chave na sua mão. Essa chave, você vai trancar. Você vai abrir. É uma única chave, porque Deus tem a chave que abre e ninguém fecha, e a que fecha e ninguém abre. Quando o pecado bater na tua porta, tranca com a chave. Rejeita. E diga, eu estou alistada no exército celestial. Quando você tiver que fazer um negócio financeiro, usa o caráter cristão. Aonde você puder abençoar, abençoa.
porque o valor que eu colocar nas tuas mãos vai prosperar. Esse é o caráter cristão que Deus quer que nós façamos, usamos como Ele, porque o caráter de Deus é tão lindo. Eu nunca vi dizer que Deus mentiu. Quando eu era criança eu mentia para minha mãe, e muito. Mas Deus não mente para nós, Deus não nos engana. E quando você tiver que abrir uma porta na sua vida, gira essa chave, porque o cadeado vai abrir. Hoje nós ouvimos testemunhos de portas de emprego. E ontem à noite, era umas 00:40, mais ou menos, não era nem 1h ainda da madrugada, quer dizer, já era hoje, né? Eu acordei e Deus falou, conta aquele testemunho. Eu falei, Senhor, hoje não. Aí o Senhor falou, conta. As irmãs contaram um testemunho de porta de emprego. Eu tinha 12 anos. Meus pais, 6 filhos. 3 meninas, 3 meninos. Eu sou a do meio. A mais velha, um doce. A mais nova, totalmente bajulada, né? E eu tinha que ajudar, tinha que estar no meio. E eu acordava às 6h da manhã, levava meu irmão do meio, depois de mim, para a escola. E quando eu voltava, eu limpava a casa todinha para minha mãe. Só não lavava roupa, porque ela tinha ciúme de lavar roupa. Ela não gostava que punha a mão nas roupas. Hoje eu entendo que ela tinha discrição. E um dia, eu estava beirando os 13 anos, faltava 3 meses. Eu falei, Senhor, eu vejo que falta comida, porque eu que limpo a casa, eu que deixo o arroz pronto. Tem dia que falta comida, Senhor. Eu preciso de uma porta de emprego. E assim passou-se, faltava 40 dias aproximado para mim completar 13 anos. Eu ia para a escola e no banheiro eu me olhei no espelho e eu chorei. Porque tinha dia que mamãe falava assim, vai lá hoje e compra 1/4 de arroz, 1/4 de feijão. E aquele arroz e feijão tinha que durar 3 dias. 6 crianças, 2 adultos. E um dia eu vi minha mãe orando no quarto, sentei no sofá e fiquei ouvindo a oração dela. E eu falei, tá vendo, Senhor? Eu preciso de uma porta de emprego. Não importa do que. No dia seguinte eu subi nas ruas dos comércios de casa. Eu fui numa padaria, a porta fechada. Eu fui numa lojinha de artesanato, a porta fechada. Quando eu entrei numa papelaria de muitos anos, eu falei, Clélia, você está precisando de alguém para trabalhar? Olha, pode ser na loja, pode ser na sua casa, eu posso lavar louça, eu posso lavar banheiro, eu posso varrer chão. E eu também posso atender os clientes. Você só me fala algumas coisas que tem que fazer e eu faço. Você pode me dar um emprego? Ela olhou para mim e falou, eu não estou precisando, mas tem uma amiga que está precisando. Irmãos, Deus abriu a porta na minha vida. Eu fui trabalhar numa padaria de grande porte, a qual eu não tinha conhecimento de nada, não tinha estudo direito, que eu estava ainda estudando, nem era o colegial superior, nada, 13 anos. E meu primeiro salário, eu pensei, vou dar tudo para minha mãe, para ela comprar tudo o que precisa. Nós recebíamos envelope. Cheguei em casa e falei, mãe, meu primeiro salário, compra o que precisa. Minha mãe tirou a metade, me deu e falou,
compra roupa para você e para os seus irmãos. Eu peguei os 2 depois de mim, levei na loja e falei para eles: escolhe um sapato que vocês quiserem, até esse determinado valor. Eu recebia em URVs. E assim Deus foi prosperando. Todo o salário ficava em casa, junto com o do meu pai. E o tempo passou, Deus abriu outras portas, Deus abriu a porta da universidade. O que eu quero dizer para vocês? Eu não, nosso Deus. Essa chave é para você abrir a porta do emprego na sua vida também. Pode pegar seu currículo, pode bater. Vai batendo, a porta vai abrir. Se não abrir na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, persevera. Persiste. Porque você tem um anjo a partir de agora do seu lado. E ele vai te levar aos lugares que Deus quer para você. Tanto material como espiritual. E Deus nos diz que nós somos propriedade exclusiva dele e de mais ninguém. Somente dele. Todo esse ressentimento que tem no seu coração, ele acaba aqui hoje. Todas as decepções que você passou lá atrás, elas acabam hoje. Porque esse anjo, ele vai te ajudar, ele vai te limpar, porque esse anjo é de Deus. Como é glorioso Deus prometer enviar um anjo, né? Isso é lindo. Eu recebo esse anjo. Amém. Nós recebemos o teu anjo, Jesus. Amém. Quando você acordar todos os dias, levantou, ore. Caia de joelho já. Entrega teus dias a Deus. Diga a Deus o quanto você ama Ele. Diga a Ele o que você precisa. Porque esse anjo vai te guiar, te direcionar. Porque Deus fala aqui: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Sinta-se curado, sinta-se liberto, sinta-se transformado para uma vida com Deus, uma vida de vitória, uma vida sem vício, uma vida que você deseja sorrir, uma vida que você quer alcançar e dizer: Deus é bom, Deus me livrou, Deus me abençoou, Deus cuida de mim. E Deus só te pede para dizer: diga para Deus que Ele é o teu único Salvador. Que nós possamos sair hoje daqui transformados, abençoados e com um anjo amigo de Deus dos nossos lados. Nosso caminho não é mais nosso. A rota que Deus traçou, esse roteiro, é para te guiar. E quando você chorar, você vai chorar de alegria. Todos os seus sonhos, Deus pede para te dizer: conta para mim. Porque tudo esse nome aqui pode. Tudo Ele tem nas mãos. Tudo. E quando a prova chegar, não tenha medo. Confia. E quando o choro descer, não tenha medo. Pode chorar, mas diga para o teu choro: você vai
terminar. Aí você vai chorar de alegria. Persevere, confie, não desista. Nós podemos chorar, nós podemos reclamar às vezes, mas desistir, não. O que nós temos que travar nos nossos pensamentos, não vou desistir, eu vou prosseguir, porque do meu lado tem um anjo de Deus me guiando, me direcionando no caminho que Deus aparelhou para mim. Sigamos para os nossos lares em paz. Quem já está no seu lar, siga esse dia, na certeza que o anjo de Deus já está contigo. Você vai alcançar a vitória, você vai alcançar a misericórdia e você vai ter a sua vida espiritual transformada pelo nosso Deus. Deus seja sempre louvado. A nossa irmã Kátia vai vir fazer a oração de agradecimento para nós. Glória a Deus. Em oração, busquemos ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glórias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Bendito és, Senhor, bendito Tu és. Querido Pai, meu Deus querido e maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, entramos aqui na Tua casa e o Senhor nos recebeu com tanta alegria, com tanto amor, ó Pai. Mais uma vez, durante toda a semana, o Senhor nos guardou e conseguiu, ó Pai, nos trazer, ó Pai, nesta manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos proporcionou neste dia. Mais uma vez, o Senhor, com a sua grande paciência, ouviu as nossas orações, ouviu, ó Pai, as nossas súplicas, ouviu, Senhor, até mesmo os nossos louvores que às vezes queremos cantar. E muitos pensam que por não ter voz não cantam, não louvam com a voz que o Senhor assim o permitiu. Mas mesmo assim o Senhor é tão misericordioso e bondoso, esteve presente aqui neste culto. E aí no decorrer, ó Pai, de quem estar aqui, de quem ouviu, pôde, ó Pai, ver e sentir, ó Pai, a Tua glória neste lugar. Porque as coisas foram, ó Pai, se encaixando, as palavras, os testemunhos, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações. Pai, a palavra, ó Pai, que o Senhor mandou, ó Pai, que completou, ó Pai, esse dia maravilhoso. Essa palavra que o Senhor mandou, que tem sabor de mel. Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as ações que o Senhor vem fazendo sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, ó Pai, por a cada dia o Senhor cuidar dos detalhes dos nossos corações. Pai, diante, Senhor, de um miolo de chaves que às vezes se encontra na nossa mão, diante de tantas dificuldades, de tantas coisas que nos fazem parar. Muitas das vezes tentamos, ó Pai, fazer ações ou abrir a porta e não se dá, e o cansaço vem até nós, mas hoje o Senhor mandou um anjo, Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor mandou esse anjo para cada um de nós em especial. Não foi um anjo para todos, mas sim um anjo para cada um daqui presente, para cada um que está nos ouvindo. Saiamos daqui, ó Pai, já temos a certeza que não estamos mais sozinhos, porque há esse amigo junto conosco, e que a decisão ou que a chave que ainda iremos tentar, ó Pai, abrir as portas, ou o documento que iremos virar para tentar solucionar o problema, na hora que sentimos a dificuldade, o Senhor vai
lembrar e falar aos nossos corações novamente: ei, tem um amigo, o anjo está aí que eu te mandei, filha, fala com ele que ele vai te responder. Pai, obrigado, ó Deus, porque essa palavra veio grandemente, ó Pai, a finalizar esse culto maravilhoso. Por isso, Senhor, agradecemos esse grande amor incondicional que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, que não há explicação para dizer. Eu agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, pelo nosso fôlego de vida, pelo Senhor, ó Pai, contemplar essa manhã com tão grande amor, que somente, ó Pai, a gente estando aqui presente, o amor encandeia os nossos corações, Senhor. Muito obrigada pela essa porção maravilhosa que desceu do céu sobre as nossas vidas. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãs, agora nos bancos tem os envelopes. Nós estamos no momento das ofertas. Na live, quem se sentir de ofertar é no canto direito? No canto direito tem os dados da conta da nossa igreja, tem a chave Pix, é Alphaville, PH, 2 L's, @ccacristã.org.br. Se precisar também, é só encostar o celular no QR Code, isso? E pedir os dados bancários para ofertar. Essas ofertas é para a obra de Deus. É para os que têm as necessidades, que muitas das vezes chegam à nossa igreja e nós temos que socorrer os nossos irmãos. Todos peguem seus envelopes. Precisar de maquininha, tá com a irmã Juliana. Aleluia, Jesus. Alguém vai ofertar com maquininha? Não? Todos em paz? Então ergam seus envelopes e oremos todos juntos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai que se encontra no reino dos céus, eis que aqui na sua presença nós estamos, e é nela que o nosso coração deseja ficar. Senhor nosso Deus, eis que cada um que está aqui vai entregar a oferta, e nós te pedimos, Senhor, multiplica, prospera na vida de cada um, de quem dá e de quem recebe, para que nos lares possa chegar a necessidade e o teu nome poder ser glorificado. Senhor, graças te damos, Deus seja louvado. Amém. Podem vir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Deus glorioso. Aleluia. Irmã Ju, pode vir orar o Pai Nosso para nós? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus poderoso. Nós vamos orar junto, Pai Nosso. Todos ergam suas mãos e nós vamos orar juntas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe, João. Amém. Que a santa paz de Deus e a comunhão do teu Espírito Santo e a sua palavra e o anjo de Deus nos acompanhe para todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus.